Boa tarde, estamos iniciando mais um CEPERJ em Casa, esse programa companheiro do servidor público. Todas as semanas nós estamos trazendo um convidado especial para falar de algum tema que geralmente é tema de interesse, hoje da população, dos servidores, dos alunos da escola. Então a gente fica muito feliz de estar hoje com a continuidade das lives. Vocês sabem que nós fizemos primeiro um piloto, que foram 4, né? Terminamos na semana passada, mas eu prometi que a gente voltaria. E nós estamos aqui, nós voltamos, vamos fazer uma programação de lives até o final de maio. Então, é importante que vocês reservem sempre às quartas e sextas-feiras de vocês, às 15 horas da tarde, porque aí vocês estarão conosco, acompanhando nossos convidados, aproveitando, porque é um momento importante de atualização, né? É um momento que vocês podem fazer a formação continuada de vocês. Então, aproveitem essa oportunidade, reservem esse horário e participem com a gente do programa CEPERJ em Casa. Hoje, com uma convidada especialíssima, já bati altos papos com ela agora aqui antes de entrar, né? A gente fica num estúdio, e aí a gente pôde conversar, botar o papo em dia, porque ela é uma pessoa assim que eu tenho muito respeito profissionalmente e também pela pessoa da nossa professora Suzane Garrido, porque a Suzane é uma pessoa assim daquelas que a gente quer estar perto, sabe? Pela inteligência, pela forma de ver a vida, pelo ânimo que ela tem da vida, pelas coisas boas que ela tem para passar para a gente. Então, hoje vocês vão receber uma convidada muito especial, professora Suzane Garrido. Seja muito bem-vinda à nossa live, é um prazer tê-la aqui conosco. E eu gostaria que você falasse um pouco da sua formação e também falasse principalmente dos seus projetos, que eu sei que são muitos e muitos interessantes. Oh, Zana, é recíproca essa sensação, né, de que a gente se conhece há tanto tempo e que, de fato, até a gente se conhece há algum tempo, mas que há essa unidade, essa admiração, né, porque eu tenho a mesma admiração por você. Também você vem cheia de vida, cheia de motivação, e não é só pelo momento que a gente está vivendo, que é legal ficar perto de pessoas assim, mas no transcorrer da nossa vida normalmente, né? É legal a gente poder estar com pessoas que têm essa vontade de viver, esse ânimo de compartilhar, de se relacionar. Então, isso... E aí, por isso, eu também já te agradeço muito o convite de poder estar aqui, que aí eu posso também conversar contigo mais um pouco, né? Bom, assim, quando a gente fala de formação, é sempre uma coisa muito complexa, porque hoje eu não sei mais o que eu sou, né? A gente tem aquela discussão interna com relação mas olha só, eu fiz química, né? Então eu sou química, mas fiz mestrado em educação, fiz doutorado em computação, com ênfase em neurociências. Em termos de formação, eu já não sei mais o que eu sou. E acho que até foi por conta disso que eu fui para a neurociência, né? Eu fui estudar neurociências, porque elas se transversalizam para os conhecimentos de uma forma geral. Então, isso é como eu me sinto transversal a tudo. Eu não tenho uma linearidade dentro de uma área de conhecimento ou de um processo, né? Seja lá ele qual for. Eu vou sempre estar misturando tudo, trabalhando com toda a bagagem de experiência também que a gente acaba acumulando como professora de universidade, que eu fui a vida toda, professora de escola também fui há algum tempo, como gestora, né, nas empresas, nas universidades, também tive muito disso. Hoje, quando você fala aí dos projetos, eu estou sempre criando alguma coisa diferente, porque o meu cérebro, como o seu, como de lá todos... Tem um comichão, né? Não para. E o legal é a nossa condição plástica, né? E aí eu já começo falando de neurociências, aí é a nossa condição de plasticidade que tem, porque nós temos essa condição.
E agora, para ela se manter ativa, a gente precisa ativá-la. Quer dizer, não basta ter a coisa, é como ter músculo, eu nasço com músculo, mas se eu não exercitá-lo, esse músculo ele morre, né? Ele tende a ficar sem ação. E assim é o cérebro da gente. O meu, por exemplo, quando eu começo a colocar insatisfações, o que muitas pessoas não gostam, né? Ou quando começo a verificar funcionamentos que não estão fluindo, quando eu começo a perceber que eu estou estagnada, esse, para mim, é o start para começar processos criativos. Isso é algo novo, né? Exatamente. Eu jamais consigo estar estática ou satisfeita totalmente com qualquer coisa que eu esteja fazendo. Sempre, para mim, vai haver mais alguma possibilidade. E claro que isso não é uma megalomania, porque a ideia não é necessariamente fazer tudo da melhor forma, porque isso também não existe. E isso é um ponto também importante nas neurociências. Existem ações, atividades, coisas que a gente tem condições de fazer e muitas vezes o ideal é inimigo do bom, inimigo do muito bom. Então, o ideal, ele estressa uma condição, né? Ele estressa uma funcionalidade. Quando a gente chega nesse nível de... não estou falando de ideação, estou falando de mundo ideal, né? A gente realmente tende a parar. Então, isso não é uma coisa muito legal, não é muito meu perfil. Essa coisa da nossa ansiedade de querer fazer o melhor possível, às vezes dá um bloqueio, né? Porque a gente começa a idealizar demais e colocar pouca coisa em prática, né, professora? Aí vem, não é, Osana, uma das coisas que a gente conversou, que você pediu para falar, e quando a gente fala, por exemplo, de neurociências, já coloquei, são ciências transversais a todas as áreas de conhecimento, tem fundamentos biológicos, fisiológicos, filosóficos, antropológicos. Quando a gente começa a trabalhar numa perspectiva neurocientífica, a gente tende a chegar num determinado momento da história das neurociências e dos estudos que a gente precisa, de fato, desenvolver, as funções, né, funções cognitivas humanas. E aí há inúmeras classificações para as funções cognitivas humanas, dependendo dos autores, que a gente pode, em algum momento, ficar muito no processo de classificação e não necessariamente no processo de aplicação, que é o que interessa no dia a dia. E aí eu estou colocando isso porque se a gente, respondendo essa tua questão do bloqueio, né? Se eu começo a trabalhar numa perspectiva de fazer algo, e esse algo tem que ser ideal, o cérebro da gente, ele tem uma função executiva. Aliás, ele tem várias funções, se tratando de funções cognitivas humanas, funções executivas. Mas ele tem um processo de execução que não depende somente do córtex, por exemplo, pré-frontal, tá? Que seria uma região em que a gente se utiliza para as funções cognitivas humanas. Mas nós temos o sistema límbico, que é um sistema emocional, onde gera esse tipo de bloqueio. Então, quando eu fico tentando resolver um problema e as soluções que surgem para mim nunca são as soluções as quais eu vou testar, porque ainda eu estou aguardando por um processo de solução ideal, eu tendo sim a bloquear, eu tendo sim a estagnar, porque também há um desgaste de energia tremendo nesse processo, e se eu for a vazão da aplicação disso, de alguma maneira, que é como, né, eu vou transformar a energia em trabalho, né? Se eu não fizer isso, eu tendo realmente a bloquear, e aquele percurso, aquele problema deixa de ser resolvido. Isso tem a ver, não é, com as funções conativas, por exemplo, né? Quando a gente fala de função cognitiva, tem funções conativas, funções executivas, se a gente pensar nas classificações, e essas conativas são muito ligadas a esse emocional, a uma preparação nossa para alguma coisa. E a gente começa a preparar as crianças também desde a fase da educação básica, né? No desenvolvimento dos processos cognitivos, como você está falando aí, e na fase mais adulta, geralmente ligado ao trabalho, às funções do trabalho, a gente já trabalha mais as funções executivas, é isso mesmo? Então, sim, em parte, porque nós, na verdade, somos se a gente for buscar áreas de conhecimento para definir cognição, né? Então, como eu digo, tem uma perspectiva que eu defendo muito,
é a perspectiva sistêmica, é a perspectiva da complexidade, e quando a gente vai por essa linha, todo o nosso crescimento, nosso negócio como seres humanos, ele é um processo em espiral, né? É uma definição que se tem, por exemplo, se a gente for ler Maturana, se a gente for ler Varela, se a gente for ler o Capra, né? E essa ideia da perspectiva em espiral, ela faz o seguinte, eu não tenho como me separar de forma alguma, nem nas funções cognitivas humanas, se a gente for classificá-las, como eu mencionei anteriormente, e nem tampouco em corpo e mente. E se a gente fizer uma analogia com a questão das crianças, nós estamos em constante formação e preparação de todos os artefatos cognitivos de nós até a velhice. Porque quando a gente chega na velhice, quando a gente chega a uma idade em que o nosso sensorial ele se modifica, porque ele vai se modificar durante o tempo todo da vida. Mas quando a gente chega num determinado momento da vida em que o nosso sensorial ele começa a se debilitar, a gente precisa recompor essa perspectiva, vamos dizer assim, cognitiva, com outro tipo de plasticidade. Então, por exemplo, se eu não tenho uma visão mais tão boa ou uma audição mais tão boa, não basta que eu simplesmente coloque artefatos em mim para eu poder ouvir ou ver melhor, mas eu preciso desenvolver uma forma de expressão e de linguagem, já que eu não tenho aqueles sensoriais tão aguçados como eles eram na minha juventude. Isso acontece também para as crianças. Quando a gente inicia como ser humano, como criança, a gente vai ter alguns desequilíbrios ainda altamente perceptíveis, porque nós estamos num processo de maturação de tudo. Então, outros compensam isso, né? Outros elementos nossos fazem essa compensação. Nós engatinhamos antes de caminhar, né? Então, quer dizer, eu estou fazendo o movimento acontecer, os meus neurônios estão funcionando, mas eles tendem também a uma plasticidade dentro das redes que eu estou formando. Então, no momento em que eu levanto, fico em pé e começo a caminhar, há uma perda neuronal gigantesca, porque eu não preciso mais daquelas redes que estavam lá para eu poder engatinhar. Por quê? Porque agora eu caminho, minha perspectiva está no outro viés. Então, essas preparações, tanto para criança quanto para adulto, elas só são diferentes, né, Osana? Mas elas têm graus de complexidade diferentes, né? Exato. Como para as áreas de conhecimento também, né? Por exemplo, as funções cognitivas, se a gente for falar sobre elas, como elas tendem muito a ver com as questões de sobrevivência e a nossa preparação como seres humanos para desenvolver cognição, e aí eu não sei se eu cheguei a falar de cognição, mas cognição é o ato de conhecer, é como eu vou aprender as coisas. E isso não necessariamente é aprender informação, tá? Buscar informação e transformar a informação em conhecimento. O ato de cognição, ele está na apreensão daquilo que eu tenho possível e que eu tenho interesse. Mas para eu poder desenvolver esse ato de conhecer, eu preciso partir de um pressuposto, por exemplo, emocional, que seria o desenvolvimento das funções cognitivas, se a gente quisesse classificar assim, para que eu possa dar esse segundo passo, que seria um passo cognitivo. Então, isso para tudo na vida, né? Suzana, então aproveitando aí, o pessoal está assistindo, nós estamos recebendo vários, assim, boa tarde, as pessoas animadas, mandando um carinho para a gente. Podem mandar também as perguntas, né, Suzana? Enquanto a gente está conversando, vocês podem ir mandando. E também podem mandar os boa tarde, que a gente adora receber, saber que vocês estão participando. Tem alguns amigos aqui fazendo questão de dizer que estão assistindo. Um beijo para todos vocês, muito legal. Assistam sempre. Vamos fazer uma pergunta, começando já com o nosso tema hoje. O que é a mente humana, doutora Suzana? Osana, essa pergunta ela é tão legal. E aí eu até tinha falado para você sobre mostrar os livros, né? Que eu vou só dar. É verdade. Eu já vi esses livros com ela em outra live, ela lê isso tudo, gente. É impressionante. Eu acho que isso só porque eu vou definir, tá? Mas depois tem vários livros aqui, todos voltados para a mente. Mas todos esses livros que são meio bíblias, né? Eu também tenho o meu, olha aqui.
Viu? A gente tinha que fazer aí buscar um seminário, né? Sobre isso. Oi? Um seminário, né? Uma coisa assim, bem legal, trabalhando só esse tema, de repente, porque é um tema longo, né, doutora? Esta é uma questão que com certeza, nós teríamos ganhos, até porque, quando eu for falar de linguagem um pouquinho, para a gente poder avançar, esses livros que eu estou mostrando aqui, que são, por exemplo, do Steven Pinker, esse é um dos últimos dele, né? A gente também tem a Tábula Rasa, tem Do que é feito o pensamento, quer dizer, todas essas coisas aqui servem para ajudar a definir a tua pergunta, né? O que é a mente? E aí o Pinker, no caso deste livro aqui, Como a Mente Funciona, ele definiu assim: a mente é o que o cérebro faz. É a ação, né? A parte da ação. É isso? Exato. Ou seja, aí já tem uma série de intervenções literárias, científicas, de outros autores que, no caso, dão essa ideia de que não é uma definição precisa sobre a mente, mas a mente é o que o cérebro faz, e é óbvio que, se eu estou dizendo isso, a mente é uma coisa que habita o cérebro e o corpo, porque como que o cérebro faz alguma coisa sem o corpo? Então, isso... É impossível separar, né? Mas há até... Tem teorias, né, que falam da separação. René Descartes é um dos autores que vai tratar da separação, né? Corpo e mente. Mas aí a gente começa, por exemplo, Spinoza é um cara que trabalha com essa perspectiva mais dual, e aí tem uma coisa muito importante, Osana, porque quando a gente lê tanto um quanto o outro, enfim, vários autores, tem uma dificuldade muito grande de se entender o que é dualismo e o que é binário. Então, tem literaturas que vão dizer que o Spinoza ele é contra o dualismo. Na verdade, o dual é simultâneo. Então, o termo ali não está aplicado corretamente. Spinoza não é dualista. Spinoza vai trabalhar com uma visão binária. Desculpa, ele é dual. Quem é binário é o Descartes. Então, essa é a grande questão. O dual, ele coabita, ele é simultâneo. Então, é mente e corpo, é tudo junto. Nós somos uma coisa só, um conglomerado só, um sistema só. A gente não é uma coisa separada da outra, ou melhor, não existem essas duas coisas. E aí a perspectiva dual, ela tem muito a ver, eu venho da química, né, da física, com o comportamento do elétron, né, quando matéria e energia. O comportamento do elétron é dual. O que quer dizer isso? Ora ele é matéria, ora ele é energia, mas eu não vejo o elétron aqui. Bom, mas não interessa. Ele se configura num comportamento que é esse. Ele ora é matéria, ora é energia, eu só não consigo nunca vê-lo, porque quando eu vou pegar, ele já é outra coisa, né? Porque o comportamento dele está na velocidade da luz, enfim. Mas não vou entrar nessa coisa, senão vai enlouquecer aqui. Papo de doido, mas a gente ama. O papo de doido. Mas aí, dizendo isso, para a definição dele, está carregando aqui todo um artefato evolucionista. E então, nessa definição, se mente é o que o cérebro faz, nós temos plasticidade, são os pressupostos que ele traz também, e aí vários neurocientistas também vão fazer isso, significa que nós vamos estar em constante mudança. Constante mudança, inclusive, das nossas condições como cérebros que fazem alguma coisa. Então, as nossas mentes teriam um comportamento dual também, do ponto de vista de que elas não param nunca. E elas não vão deixar de se desenvolver, elas não vão deixar de aprender esse mundo, esse cosmos que a gente habita, e nem as coisas que a gente cria. Quer dizer, não há essa limitação, para esse desenvolvimento. Porém, há limitações do ponto de vista físico para algumas coisas. Sim. Temporalmente falando, nosso tempo de vida é uma limitação, e aí eu nem vou entrar em transcendentalidade aqui, porque isso também poderia ser uma questão a ser tratada. Se o próprio Hawking, né, numa das últimas obras dele, ele vai trabalhar a questão do tempo como sendo uma dimensão, a única dimensão que existe e que, portanto, está constante no processo todo, não vou entrar nisso, não necessariamente nós temos um tempo linear, né? Mas nós temos uma outra dimensão para a habitação do tempo. Então, comentando isso, eu acho que a gente tem que ter uma visão muito clara
de que quando nós estudamos neurociência, nós estamos, vamos assim, predispostos a desenvolvermos coisas, e desenvolvermos pessoas, e partindo de um cenário que nós nunca sabemos qual é. É interessante, por quê? Porque se eu parto de um pressuposto linear, então eu já sei aonde vai dar a coisa, porque eu estou no passado, vou para o futuro. Então eu estou no presente, eu tracei esse terreno. Mas se eu for pela visão evolucionista, tudo está em constante construção. E tudo tem condições de se desenvolver, porque é funcional, não é capacidade. E aí a gente conversou hoje de manhã sobre capacidade e funcionalidade. Né? E aí queria até pedir para você falar um pouquinho dessa questão, né, inserida num contexto de gestão de pessoas dentro das organizações. Assim, isso é uma coisa tão, tão importante, porque eu vejo, por exemplo, não só porque essa é o meu assado, vamos dizer assim, é a área que eu adoro, mas porque é importante nas empresas, nas organizações hoje, um conhecimento de neurociências, porque ele desconstrói muito de algumas visões clássicas comportamentais. Então, neurociência não é apenas como o cérebro funciona do ponto de vista fisiológico, ou biológico, ou anatômico, não. Eu vou entrar em comportamento humano também, entendendo neurociências. Porém, a gente é regido de uma forma geral, principalmente pela década de 80, isso inicia na década de 60, por um behaviorismo muito clássico, aonde nós temos estímulo e resposta como sendo mecanismos de processos. Está errado isso? Não está errado, é uma parte disso. Eu posso usar muito mecanismos de recompensa e mecanismos de estímulo e de resposta para muitas coisas. Mas se eu não compreender o ser humano dentro de um viés mais sistêmico e, portanto, evolucionista, eu vou categorizá-lo conforme o que eu acabei de falar que não existe, conforme o passado que me rege, conforme a literatura que se tem, conforme o comportamento que foi apontado em algum momento, estatisticamente falando, inclusive. Entretanto, hoje, nós temos uma mudança, não só comportamental, mas uma mudança social, uma mudança econômica, uma mudança cultural, uma mudança escolar, educacional, o que vocês quiserem, né? Em termos de entrada das tecnologias nas nossas vidas, de forma a interferirem nas nossas vidas, inclusive no nosso senso neurocognitivo. Eu não uso mais a tecnologia de forma temporal, por exemplo. Eu uso a tecnologia como a gente está nesse momento, estamos em presença virtual, estamos utilizando a tecnologia para, de fato, nos comunicarmos, conversarmos, desenvolvermos até um relacionamento. Então, essa coisa muda tanto a nossa forma de ver o mundo, que trabalhar numa perspectiva de gestão de pessoas, em que a gente desconheça as possibilidades de novas categorias, vamos dizer assim, que se a gente quiser em algum momento também ilustrar isso para ficar mais didático, é negar a mudança que o ser humano tem hoje. Exemplo, quando a gente fala de estereótipo, né, o estereótipo ele é muito associado a preconceito. Agora, eu posso ter estereótipos para sobrevivência, e a questão de toda a necessidade da estereotipia na vida do ser humano, ela está associada à sobrevivência, né? Então, eu sinto cheiro de fumaça, de fogo, né? Então, eu vou, imediatamente, eu vou agir aqui. Eu estou no 8º andar. Eu tenho que agir. Eu não posso ficar esperando, será que é fogo? Não, eu tenho que... Então, isso é sobrevivência. Isso a gente carrega da ancestralidade. Mas tem outras coisas que não, Osana. Eu não posso, por exemplo, classificar alguém, porque se alguém, num determinado momento de avaliação, e aí falando de gestão de pessoas mesmo, tá? Estou lá fazendo um processo de avaliação para contratação, para o feedback, ou o que for. Porque a pessoa, naquele momento, eu fiz uma instrução e usei um instrumento de avaliação focado num tempo, numa parte dessa pessoa. É óbvio que a minha avaliação, ela não vai ser condizente com o que de fato essa pessoa
poderia estar me mostrando em outro momento. Aí, fazer a seguinte pergunta. Pois é, Suzane, mas existe uma cronologia, existe uma necessidade de alguém entrar no trabalho às 8 horas da manhã e sair às 5 da tarde. Quer dizer, então, isso eu não fujo. Não, eu não fujo. Mas se eu fizer um processo voltado literalmente para uma construção, se eu gamificar o meu processo, se eu gamificar o meu processo de avaliação das pessoas, né, no sentido comportamental, inclusive, executivo, inclusive, se eu quiser transformar, se eu quiser de fato saber se a Osana ela contém atributos que eu gostaria que a Osana tivesse no transcorrer, né, da atuação dela, se eu fizer um recorte dela num determinado momento, eu não estou nem em acordo com o que de fato a Osana é capaz de me mostrar, assim como estou negando toda e qualquer possibilidade de ter uma resposta melhor sobre a Osana se eu fizer esse instrumento fluir durante um percurso maior. É um processo, né? A gente está trabalhando com a ideia de processo, né? De movimento. E por isso eu falei de gamificação, porque aí a gente já começa a trazer elementos também das tecnologias. Por que a gamificação? A gamificação é trabalhar com o jogo? Não é. Posso até colocar... a gente tem essa primeira imagem, né? Gamificação é jogo. Posso até colocar um jogo no meio da gamificação, mas quando eu falo num processo de gamificação, é mais ou menos eu imaginar que eu posso estabelecer um processo de desafios que tem a ver com o que eu quero no seu perfil, né? Ou o que eu quero na atividade tal, se não for para simplesmente avaliar alguém, mas se eu quero avaliar a atividade tal, eu posso criar um processo de desafios, que é o processo de gamificação, ele é voltado muito para um cenário de desafios, para um cenário de etapas que também elencam as competências e as habilidades que eu quero naquele momento para aquela atividade ou para aquelas pessoas, e isso se torna extremamente atrativo no momento em que a gente está vivendo. Você deve estar perguntando, mas o que as neurociências têm a ver com isso? Tudo. Essa visão, se eu for trabalhar em qualquer área do conhecimento e for focar com essa ideia de competências, de habilidades e de gamificações, é óbvio que eu estou trabalhando com funções cognitivas. Porque senão eu vou de novo voltar lá para o processo de estímulo e de resposta, aonde eu busco um banco de dados e simplesmente ligo essa informação para dar a resposta que eu acho que vai ter que dar. No caso aqui, se eu for trabalhar com essas funções, eu vou verificar com você, por exemplo, em que pé está a tua abstração, em que pé está a tua calculagem. Essas são coisas que a gente não usa, que a gente não está acostumado a trabalhar. Em que momento será que é possível eu verificar a condição da Osana para ela lidar com uma situação, problema complexa, de alta complexidade, que requer cooperação, que requer integração, que requer uma imaginação para eu poder... Então, essas coisas, elas estão associadas a um conhecimento de neurociências para serem desenvolvidas. Então, vocês vejam, eu fiz uma viagem aqui para quase elaborar um processo de avaliação, mas não com o intuito de mostrar o seguinte, tem uma aplicação prática na área de gestão de pessoas. E assim como a questão do estereótipo que você comentou, e aí eu mencionei no início, o estereótipo ele não é de todo negativo, porque ele serve para a sobrevivência, mas quando eu categorizo as pessoas, ou eu estereotipifico as pessoas com base num conceito anterior que eu tenho, eu corro o risco de fazer avaliações e julgamentos equivocados. Né? Hoje, por exemplo, as roupas da gente mudaram, as nossas roupas não são mais as mesmas. Eu não posso achar que alguém que foi de calça jeans numa entrevista de emprego esteja necessariamente me ofendendo porque ela foi de calça jeans na experiência de emprego. Não é? Eu não posso também achar que alguém que tenha um comportamento muito alegre, muito leve, não seja sério. E assim vem com uma série de outras coisas que nesses processos a gente tende a desmitificar, né? E a gente tem, assim, por natureza, né, um pré-julgamento sempre
com relação às pessoas. Muito difícil a gente se auto-julgar, mas julgar as pessoas é de forma bem rápida e num processo muito normal, que se dá até no nosso dia a dia no trabalho, né, Suzana? Então, às vezes, a gente cria estereótipos, como você falou, por uma determinada situação, uma fotografia daquele momento, em que a gente não sabe se a pessoa está passando por algum processo doloroso, algum luto, alguma ansiedade. Inclusive, tem uma pergunta aqui de ansiedade que eu já vou te fazer. Então, essas questões, elas precisam ser levadas em conta, que a gente não pode analisar numa única medida, né? numa única medição, mas sim um processo que ele se dá no dia a dia, conforme vão tendo os desafios, conforme vão enfrentando as situações. E também, Suzana, pelo que eu estou entendendo, é a gente criar situações nos processos de melhorias dessas pessoas, né? Porque não basta identificar o gap da pessoa, o gap de aprendizagem, talvez, mas é dar a oportunidade para que essa pessoa aprenda coisas novas e possa apresentar um comportamento diferente, né? É isso? Aí tem uma coisa muito legal, em 2017, inclusive na ABED, você conhece a ABED, né? A Associação Brasileira de nós tivemos pela primeira vez uma mesa de keynote no Instituto de Neurociências, e eu, naquela ocasião, fui chamada para ser um keynote na área de neuro, para falar pela primeira vez na ABED na área de computação, né, na área de tecnologias. Naquele ano, por que eu estou mencionando isso? Porque naquele ano tinha sido revelada uma descoberta muito interessante na Universidade da Califórnia sobre o comportamento do dendrita. E eu gosto de trazer isso, porque isso tem a ver exatamente... A sua voz falhou. Comportamento? Do dendrito. Tá? Do dendrito, tá. Uhum. Então, dentro do corpo do neurônio, né, a gente tem lá, imagina, tem aquele corpinho do neurônio, tem o rabo, né, e a pontinha é dendrito, né, a gente chama, tem o axônio, enfim, e esse negócio todo é o neurônio. O que se descobriu naquela ocasião? Que o comportamento do dendrito era dual. Ora, o que eu acabei de definir como dualismo. Ora ele tem um comportamento analógico, ora ele tem um comportamento digital. Se a gente for considerar isso, significa o seguinte, ele não vai compor as mesmas redes ou da mesma forma como se pensava. Porque se imaginava que a gente tinha redes, ok, as redes não são estáticas, mas os comportamentos neuronais eram estáticos. Quer dizer, um dendrito faria um tipo de relação, né, no caso, com outro neurônio e com outro dendrito de outro neurônio, e isso seria o que nós tínhamos para o momento. Então, é como se a gente estabelecesse uma limitação, embora tivesse plasticidade, essa plasticidade estaria limitada a esses comportamentos dos dendritos, melhor, dos neurônios, né? Uhum. Quando essa descoberta ela acontece num nível da ponta do neurônio que vai se ligar com o outro, isso só mostra que nós temos uma condição plástica tão maior do que simplesmente o que se imaginava, porque se o próprio neurônio pode mudar, isso significa que não tem por que ser a mesma pessoa hoje, amanhã. E isto é a capacidade, agora eu vou falar capacidade no sentido de limitação de tempo, porque, obviamente, a gente nasce, vive e morre. Só por isso. Mas isso é uma capacidade que se tem que entender, se tem que compreender de, sim, mudança. Agora, por que as pessoas não mudam? Porque elas não estão dentro dos processos e das motivações ideais. E aí talvez você vai me perguntar, mas você sempre falou que ideal não existe? Para aquele momento existe. Eu tenho que tomar uma decisão. Se eu tomei uma decisão e ela não é o must do must do must, ela é a decisão ideal naquele momento. Então, eu preciso tomar a decisão. Ao tomar a decisão, ela passou a ser a ideal, porque ela foi tomada. Então, não deu certo, vou fazer outra. Vou fazer de novo, ok. E aí eu fui pensar assim, bom, eu tenho esses neurônios, a Suzane disse que meu dendrito é dual, tem um comportamento dual, de todo mundo, né? Então, Graças a Deus. Graças a Deus, esses dendritos estão lá. Então, é só começar a ter mecanismos que sejam realmente mecanismos em evolução. Por isso, as neurociências cognitivas que eu estudo, e que o próprio Steven Pinker, né, que é o autor desses livros que eu mostrei, estuda, é uma ciência computacional da mente, mas ela é evolucionista. Ela estará em constante mutação. Nesse momento, né, Osdana,
porque o tema, né, da nossa live tem a ver como colocar a mente nesse cenário, né, para ela ficar legal. Existe fórmula? Não existe fórmula. Não existe receita. Mas existe uma crença, e aí eu tenho um termo que uma vez me criticaram, que é a crença científica. Eu tenho uma crença científica, e esses autores também têm. Fé e ciência simultâneas. Existe, sim, eu preciso ter a crença científica de que eu tenho condições de estabelecer para mim um mundo ideal, sim. E este momento de pandemia, se eu não posso ir para a rua e eu tenho que ficar dentro de casa, eu vou estabelecer relações aqui comigo dentro de casa. Sim. Vai criar novos hábitos, né? E eu sei que posso, porque eu preciso entender que eu tenho isso como arcabouço. Então, se eu tenho isso como arcabouço, eu tenho como tirar e extrair essas energias e essas condições e essas funcionalidades, eu tenho como extrair isso de mim. Isso não significa que eu tenho que fazer tudo sozinha. Significa que, se para mim é importante conversar com a Osana, eu vou conversar com a Osana. Se é importante eu ler os livros do Pinker, eu vou ler os livros do Pinker. Se é importante eu assistir série, eu vou assistir série. Se é importante eu fazer exercício dentro daqui na sala, no tapete, eu vou fazer exercício dentro da sala, vou andar de bike, eu vou, enfim. Esse momento é um momento em que... Por que você fala tanto de autoconhecimento? Porque este é um momento que a gente pode estabelecer essa relação conosco. E como a mente ela habita o cérebro, mas ela também habita o corpo, eu não posso esquecer disso. Eu não posso jamais esquecer que tudo está só aqui. Porque se eu não cuidar do corpo, se eu não cuidar, se eu não me alimentar, se eu não me nutrir, eu não vou funcionar. Isso aqui não vai estabelecer aquilo que eu sei que ele tem condições de estabelecer. Então, esse todo, ele é um todo... e eu não vou falar de equilíbrio, porque eu fiz uma live com a minha filha domingo, acho que você assistiu, né, a live das mães, e ela é psicóloga, ela é neuropsicóloga, e quando eu fui falar de equilíbrio, ela disse, não, mãe, não fala esse termo. Equilíbrio não, porque é legal a gente ter as emoções, deixar as emoções fluírem. Então, deixe as emoções fluírem, sim. Se tem um dia que eu vou acordar triste, eu vou acordar triste. Né? Porque eu sei que vai passar. E aí eu acho que você até já meio que respondeu a pergunta das pessoas falando assim, como lidar com a ansiedade em tempos de pandemia? Porque está muito em voga, né? As pessoas estão falando muito da questão da ansiedade. Como é que você está fazendo para lidar com a sua ansiedade, doutora Suzana? Eu vou até ler aqui um trecho, tá? Que aí, então, leia. E esse livro aqui é um livro do Domenico De Masi, né? Antes de você ler, então, posso dar uma palhinha sobre felicidade? Eu tenho que contar para as pessoas que estão nos assistindo. Eu sei. Estive com a Suzane, foi em 16, foi 2016, né, Suzane? Em 2016, nós participamos do Congresso da Felicidade. Foi muito interessante, que a gente passa assim na vida, né, uns momentos que se pergunta qual o seu propósito, qual o seu valor, o que você está fazendo nessa vida. Então, eu estava nesse momento. E aí a Suzane manda para mim, sem saber, porque a gente não estava se falando, nada a ver. Eu lá com o meu interior. E aí ela manda para mim um comunicado que ia ter um congresso de felicidade, que ela ia ser palestrante. Aí eu falei, poxa, muito obrigada, me interessou, eu quero muito participar, como é que eu faço? Ela me deu o contato da pessoa que faria a inscrição. Aí eu entrei em contato com ele, inclusive eu fui considerada por ele a louca número 1, porque eu fui a primeira inscrita. Eu fui a primeira inscrita no congresso. Mas foi um congresso, assim, sabe aquele que a gente sai de alma lavada? Foram 3 dias dedicados à felicidade. E a felicidade vista nas suas maiores possibilidades, né? Ela sendo apresentada por neurocientista, ela sendo apresentada por químico, ela sendo apresentada por espiritualistas. Então, foi uma coisa lindíssima. E doutora Suzana estava lá falando sobre saúde e bem-estar, né? E a neurociência, foi isso? Foi. Mas o mais interessante foi o que ela contou depois, que ela teve que mudar a apresentação dela
em função das apresentações que ela viu antes. Não foi, doutora? Conta para a gente como é esse processo, então, da felicidade e a neurociência. Como se dá isso? Aí eu até acho que que cabe aqui, embora eu não vou falar o detalhe, né? Eu e o Domênico De Masi. Não esquece, não, o Domênico... Ele fechava o congresso, né? A gente teve a oportunidade de conversar e tal, e ele também mudou a apresentação dele. Isso foi uma coisa assim. Eu digo, bom, se ele mudou a apresentação dele, né? Como é que eu não vou mudar a minha? Porque é o seguinte, na ocasião, e esse congresso acontece todos os anos, eu acho que é importante divulgar, né, Rosana, porque ele é muito maravilhoso, ele é organizado pelo Gustavo Arnes. O Doutor Felicidade. Isso, e é em Curitiba, esse congresso, agora ele está até sendo cogitado para ser virtual, né, em função da pandemia, porque não se sabe como é que, quanto tempo, enfim. Mas o ponto é que, naquela ocasião, as pessoas estavam falando de felicidade numa perspectiva muito zen. Porque essa é outra coisa que eu acho que é importante da gente falar. Não significa ser feliz estar zen. Algumas pessoas são zen e são felizes. E assim como tem pessoas que são zen e que não são felizes. Suzane? Não sei se terminou o tempo. É que voltou, né? Voltou, pronto. A gente só vai ter que acelerar um pouquinho, que a gente já está nos nossos minutos finais. Bom, mas aí, então, eu vou comentar o seguinte, a perspectiva era outra, e eu realmente adaptei a minha fala para colocar muito do que acontece comigo em termos disso. E que não necessariamente tem a ver com a pandemia, mas é como eu já venho trabalhando a minha cabeça. Não há na minha vida, né, vamos dizer assim, uma limitação funcional para nada. Ah, mas quando tu fala isso, porque você não tem, por exemplo, uma deficiência visual, ou uma deficiência física de outra natureza. Não, nem. Inclusive as pessoas que têm, tá? As pessoas que lidam consigo do ponto de vista de funcionalidade cognitiva, elas não têm limitações. Não há limitações, porque você sabe que você vai, de uma forma ou de outra, usando a sua plasticidade, você vai desenvolver outra coisa. Se eu não posso enxergar com os meus olhos alguma coisa, eu vou sentir. E isso não é, né, eu não estou aqui, não posso falar por um deficiente visual, mas eu converso com vários deficientes visuais, que são meus amigos, e eu sei muito bem como que eles lidam com isso, porque eles trazem essa experiência sensorial. Então, eu estou trazendo isso porque lá eu falei das minhas condições de esporte, que eu não sou a melhor pessoa para esporte, e eu resolvi escalar depois dos 40 anos. E isso, a primeira vez que eu fui subir um paredão, e essa parede tinha 300 metros de altura. E eu fui subir, né? Imagina, estou com 2 amigos, obviamente, e toda a perspectiva anterior seria conativa, do ponto de vista, nossa, não tem condição. Primeiro que eu tenho mais de 40 anos, eu nunca escalei, embora eu fizesse bastante trekking, adoro montanha, enfim, eu fazia montanha, mas nunca tinha feito uma escalada. Não vou fazer, não vai conseguir fazer. Mas vai, porque eu fiz uma relação com a pedra naquele momento, que é a relação que eu queria construir, e isso gerou uma rede neural minha, que eu tenho condições, sim, de escalar hoje. Eu e uma pessoa de 70 anos que estava lá escalando pela primeira vez também, nesse dia. Nossa, que legal, hein? Então, basta você saber que você tendo essas condições, você tendo essas funcionalidades, você acreditando nessa plasticidade, por isso que eu falei que é uma crença científica, você tem condição de fazer o que você quiser, né? É óbvio, eu não vou poder ter o mesmo desempenho numa ginástica olímpica hoje, se eu quisesse me aventurar para isso, porque, claro, aí tem uma questão anterior, eu não treinei meus músculos para isso. Eu tenho, eu disse, mais de 45 anos agora, então é óbvio que eu não vou ter. Talvez eu até, se fosse muito impedido, talvez eu até conseguisse. Mas só para a gente perceber, tá, o que é possível. Aí entra, doutora Suzana, naquela questão do ideal e o possível, né? Então, você trabalhou o possível e deve ter sido maravilhoso, né? Uma experiência maravilhosa. Tanto que eu faço isso ainda só.
agora, no momento, estou dizendo, não tenho feito, não é por conta da pandemia, é porque realmente troquei de cidade, e isso muda um pouco as relações, isso, escalar não é uma coisa que se faça sozinho. Estou só dando um exemplo neste caso, né? Mas isso aconteceu também quando eu aprendi a nadar, né? E eu ouço muito. E assim, a aprendizagem de língua é outra questão. Porque as pessoas têm tantas dificuldades para aprender uma língua, quanto já tentaram. Sim, com certeza. Porque estão com a metodologia ou o contexto equivocado para si. Essa de língua, no meu caso, ela funciona pelos cheiros, pelos odores, né? Eu consigo sentir o cheiro, por exemplo, a Itália tem cheiro. Tem mesmo. Se você associa esse sensorial com a sua condição de linguagem, você tem condições de se transportar para lá, ouvir aquele italiano que está sendo falado lá, e você consegue estabelecer essa relação com você aqui. Então, são tratativas que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Uhum. Querida, a gente está acabando aqui a nossa live, quero te agradecer demais, foi assim um bate-papo maravilhoso. Eu queria que você lesse o seu texto, por gentileza, antes da gente acabar. Vou ler, né? Obrigada. Então, porque esse texto aqui ele fala muito da questão do tempo, e porque o tempo é o que nós mais temos agora, tá? E ao contrário do que se imagina, né? Nós não temos tempo. Onde a alma possa encontrar um lugar de descanso, seguro o bastante para ali se estabelecer e concentrar o seu próprio ser, sem necessidade de rememorar o passado e de imaginar o futuro. Isso evita a ansiedade. Ansiedade. Em que o presente flua indefinidamente, mas que essa duração passe despercebida, sem qualquer sinal de passagem do tempo e sem outras sensações de privação ou de satisfação. O confinamento é um termo muito ruim. Nós não estamos confinados, nós estamos em casa. É uma forma diferente de pensar. Ou de satisfação, de prazer ou de dor, de desejo ou de medo, mas com a simples sensação de existir, uma sensação que preenche completamente a alma. Enquanto durar essa sensação, podemos dizer que somos felizes. Isso é do Rousseau. Embora esteja, né, no livro do Domênico, isso é de Rousseau. Rosana, um detalhe só antes, por favor. Tu tinha me falado para falar disso. Essa ideia de montar os cursos e as atividades em cima de leituras de neurociências, isso a gente tem que pensar. Com certeza. O desenvolvimento da linguagem não é leitura. Leitura é um dos atributos para o desenvolvimento da linguagem. Então, não basta eu ler um livro para eu saber me expressar em cima desse livro. A gente tem outras formas, inúmeras outras possibilidades além da leitura, tá? Então, vamos fazer uma coisa assim. Vamos sim, eu já fiquei super animada, já botou um monte de vontades dentro de mim. Nós somos bem parecidas com isso. Muito. Bem, gente, nós conversamos aqui com a maravilhosa Suzane Garrido, né? Um bate-papo muito, muito legal, porque tem muitas histórias para contar ainda dentro da neurociência, dentro da experiência dela. A Suzane tem uma vasta experiência com EAD, né, Suzane? Então, assim, acho que daria para a gente fazer outros trabalhos, assim, outras lives falando de outros temas que com certeza vão ser ótimos. Tá? Queria dizer para as pessoas que a gente, então, volta com as lives até o final de maio. Nós estaremos com duas lives, na verdade, por semana, às quartas e às sextas. Reservem o guaraná, o refrigerante, a pipoca. Senta aqui e assiste com a gente. Faça a sua formação continuada nesse horário, né? São em torno de 30, 40 minutos. São minutinhos que você tem como aprender, se atualizar, saber coisas novas. Então, aproveite esse horário e essa oportunidade. Nós nos comprometemos a trazer sempre pessoas ótimas, como a Suzane e todos os outros que já passaram aqui, né? Assim como eu sou louca, eles também compram a ideia, vêm aqui, falam do que fazem, do que pensam, dos seus projetos, né? Dos seus estudos, principalmente. E é uma coisa muito boa. Quero agradecer hoje, o agradecimento ficou para o final,
né, ao presidente da Fundação CEPERJ, Reinaldo Costa, pela oportunidade, pelo diretor Leonardo Mazurano, diretor da Escola de Gestão e Políticas Públicas, pela oportunidade de nós estarmos aqui fazendo isso, e fazendo de coração aberto, que é uma coisa que a gente ama, né? Educação, falar de processos de desenvolvimento, falar das pessoas, dos comportamentos nossos, dos outros também. E é sempre nessa linha do aprendizado, né? Que a gente quer cada vez mais aprender mais. O aprender a aprender sempre, que a gente nunca sabe tudo. E graças a Deus a gente não tem o menor interesse em saber tudo, né, Suzane? Mas nosso dendrito permite. Muito bom. Quero agradecer a participação de vocês que ficaram conosco, mandaram perguntas, mandaram aí o agradecimento, estão dizendo que nós somos adoráveis, Suzana. O Paulo Chaves, desejando um excelente final de semana para a gente. Teve muitas outras pessoas. A professora Ângela Pedrinho também participou, é uma professora do nosso curso. Teve vários profissionais da EGPP. Então, quero agradecer a todos e dizer o seguinte, vamos tirar uma palavra? Então, hoje, rapidinho, que a gente está sem tempo, qual a palavra que hoje vocês acham que define o nosso programa? Porque, Suzane, a gente sempre tira uma palavra para nos inspirar, tá? Legal. Então, olha, deixa eu mostrar aqui, eu anotei, a nossa primeira live, a palavra foi esperança, a segunda foi empatizar, a terceira foi participar, e a última da semana passada foi confiança. Então, assim, gostaria que vocês mandassem qual seria a palavra de hoje, tá? Podem mandar, porque vai ficar aqui no Facebook. E eu quero que a professora, então, também dê a sugestão dela, qual seria a palavra para nos inspirar a partir da sua fala hoje, da sua apresentação. Eu vou falar de uma que me rege muito, que é onde eu enxergo isso como uma coisa, o copo meio cheio, né? A história do copo meio cheio, mesmo com o pé no chão, enfim. Luz. Luz. Ótimo. Ótimo. Tá aqui. Então, vamos fechar a nossa live com a palavra luz, que nós sejamos luz na vida de outras pessoas, né? E que a gente também cuide da nossa própria luz. Certo, doutora? Totalmente. Um beijo enorme para você, muito obrigada, foi maravilhoso tê-la aqui conosco. Volte sempre. E a gente se encontra na escola, porque ela é a nossa professora do curso Gestão de Pessoas e a Neurociência, que ia começar agora, em junho, mas em função do isolamento teve que ser adiado. Mas fica para o próximo semestre. Com certeza. Muito obrigada. Um beijo.